90 dias e contando. Aula laboratório e suas finalidades. A aula laboratório da pedagogia da corporeidade objetiva a experiência de aprendizagem de professores e aprendentes, conforme explicitados anteriormente. Essa meta é alcançada quando a aula se torna ecológica e cognitiva, ou ambiente de interação, implicação e integração, como degraus de envolvimento com o aprendido, que passamos a denominar de experimentação, conhecimento e amor. Experimentação é a interação agente-ambiente, não mediada por representações mentais, já que as informações disponíveis para o agente são efetivamente percebidas e regulam suas atividades. Mas como a percepção-ação, na perspectiva ecológica de Gibson, 1986, a experimentação não se encerra nela mesma. Há uma finalidade última. A pedagogia da corporeidade almeja contribuir na formação do ser brincante. Este que aprende com a circunstância, tornando-se um com ela. Gomes da Silva, 2011. Essa formação está atravessada pelo configurar-se com conhecimento e amor. Conhecimento é envolvimento com o entorno, seja o bebê conhecendo o peito na mamada, seja o paciente terminal lidando com os aparelhos e órgãos em falência. Esse envolvimento com o entorno, que pode ser o peito materno ou as galáxias, corresponde ao envolvimento consigo próprio, porque há de haver produção de sentido ou linguagem gerada no organismo e na subjetivação. E o amor é o terceiro, aquele que estabelece o entrelaçamento congruente do primeiro, informações ambientais disponíveis, com o segundo, que é agir no entorno de modo implicativo. O amor não é que sentimento romântico, mas envolvimento integral com a circunstância é a qualidade da presença do ser no mundo. É o mediador das ações e responsabilizações. Amar é estabelecer relacionamento integral com o outro, encarnando-o ou simbolizando-o. A aprendizagem, nesses termos, é contínua. Ocorre em todos os espaços em que haja possibilidade de experimentação e conhecimento e envolvimento. E mais, desenvolve-se por toda a vida. Assim, amor é força congruente capaz de unir educandos e educadores em relação ao mundo, envolvendo-os em ações estéticas, éticas e lógicas. Devido à influência da cosmologia persiana, a laboratório da pedagogia da corporeidade tem a finalidade do envolvimento com o cosmos, uma passagem triádica: interação, implicação e integração. O fim do conhecimento é a integração, que é o amor. E esse sentimento vivo de unidade, baseado no agapismo de Peirce, há três formas de evolução. Primeiro, por variação aleatória, darwinismo, doutrina do tiquismo como o acaso absoluto regendo o universo. Segundo, por necessidade mecânica, necessitarismo, doutrina do anancismo como força da circunstância. E, por fim, por poder de simpatia o amor, evangelicalismo, doutrina do amor, ágape, lei do amor cósmico criativo. Esclarece Peirce: o crescimento vem apenas do amor, não digo do autossacrifício, mas do impulso ardente de preencher o mais alto impulso do outro. A filosofia que traço do Evangelho de João é que esse é o modo pelo qual a mente se desenvolve. O mesmo é válido para o cosmos, à medida que ele ainda é mente e por isso tem vida, é capaz de futura evolução. O amor, reconhecendo os germes da amabilidade no ódio, gradualmente aquece-o para a vida e torna-o amável. Peirce, Apud, 2005, página 165.
Os modos de evolução se completam. Primeiro, o tiquismo, em que a atuação do acaso aproxima signos livremente. Depois, o anarcismo, em que há uma interação necessária entre os signos. Tudo, como modo de operação da lei na secundidade, é o terceiro amor criativo, que exerce papel mediador, devido a seu caráter aglutinador e contínuo. É pelo amor que associamos o particular ao geral e experimentamos uma unidade do contínuo cósmico, mediando interioridade e exterioridade, objetividade e subjetividade. A pedagogia da corporeidade supõe que é pelo agapismo que chegamos ao ser brincante. Esse sentir-se um com o outro. Uma experiência de aprendizagem que objetiva afetar a todos e em todas as aulas, mesmo que seja minimamente. Mas compreende que esse interpretant pode afetar a personalidade coletiva da turma, como pode afetar apenas um dos aprendizes, devido ao seu maior acervo de experiência ou maior esforço, ou ainda afetar um dos aprendizes, não por esforço ou competência, mas sim por sua maior abertura e sensibilidade para o novo. Uma espécie de pressentimento de gênio. Seja como for, o laboratório da pedagogia da corporeidade tem o fim de multiplicar os signos pelo aumento do amor ou do poder aglutinador e criativo. Isso porque a pedagogia da corporeidade insiste na semeiose genuína, ou seja, para haver experiência de aprendizagem completa deve haver em cada aula experimentação, em que é percepção-ação, conhecimento, em que é envolvimento externo e interno, produção de linguagem e amor, que é o sentimento de criação. Portanto, se a aula for apenas experimentação, é uma aprendizagem de mãos e pés, sem cabeça. Hipertrofia muscular e atrofia de argumentação. A exemplo de Tarsila de Amaral Abaporu. Essa obra que deu origem a um movimento modernista antropofágico serve para ilustrar um modelo educacional polarizado, opondo-se ao modelo de escolarização tradicional, cartesiana, idealista e fragmentado, que separa o corpo, mente, meninos e meninas, disciplinas, seriação e muitas outras descontinuidades. O laboratório da pedagogia da corporeidade também não valoriza um conhecimento sem ter passado pela experimentação, porque a aprendizagem que desconsidera a percepção seria a imagem da cabeça sem mãos e pés. A exemplo do mural A Formatura, de José Clemente Orozco. Pela descrição de Rubem Alves, um professor alto, magro, cadavérico, verde, entrega a seu discípulo, também alto, magro, cadavérico, verde, a prova final do seu saber, o diploma. Um feto morto dentro de um tubo de ensaio. Alves, 1994, página 45. Uma educação contrária ao corpo, que hipervaloriza a muitas letras ou a amontoado de informações em detrimento aos universos experimentais. Logo, atrofia corporal. Também para a pedagogia da corporeidade não basta o primeiro e o segundo sem estar mediado pelo terceiro, o amor. Porque seria uma educação de mãos, pés e cabeça sem coração, sem entranha, sem emoção do transbordamento ou do êxtase. Cognição e motricidade sem amor seria educação sem intuição, imaginação e criatividade. Eleva-se à potência dos saberes e competências, em detrimento da sensibilidade, do envolvimento de mãos e pés para consigo, com o outro e com o cosmo. Na perspectiva da pedagogia da corporeidade, o objetivo é formar o ser brincante que é perceptivo, experimentação, ético, conhecimento implicado, e amoroso no fluxo do cosmo criativo. A experimentação e percepção deve resultar num conhecimento que não está voltado apenas para o mundo externo das cosmologias ou microbiologias, mas também para as emoções, representações conscientes e projeções inconscientes.
A percepção total compreende os processos interoceptivos, proprioceptivos e exterioceptivos. O conhecimento completo envolve o conhecer e o conhecer-se de modo significativo, portanto, comunicação e linguagem. E percepção e conhecimento estão destinados ao aumento do amor, até porque é por ele que o universo cresce e se expande. Amor é mediação como qualidade que põe em movimento. O primeiro em relação ao segundo, as percepções e ações em relação aos conhecimentos organizados ou significados. É o amor quem coordena as operações de experimentar e conhecer, o que confirma Maturana, 2012, página 170. Ao dizer que o emocionar é um aspecto fundamental do operar animal que nós também exibimos. A existência humana se realiza na linguagem e no racional, partindo do emocional. As emoções são disposições corporais que especificam domínios de ações. Esse domínio de ação compreende ações motoras, as ações políticas, conforme disse Che Guevara ao responder em entrevista em 1964 o que mobilizava o revolucionário. Devo dizer, correndo o risco de parecer ridículo, que o verdadeiro revolucionário é movido por sentimentos de amor. É impossível imaginar um autêntico revolucionário sem esta qualidade. Talvez seja um dos grandes dramas do dirigente. Este deve unir a um espírito apaixonado, uma mente fria e tomar decisões dolorosas sem que nenhum músculo se contraia. Os nossos revolucionários de vanguarda têm de idealizar esse amor aos povos, às causas mais sagradas e torná-lo único e indivisível. Não podem mostrar a sua pequena dose de carinho cotidiano, tal como faz o homem comum. Esse projeto educacional da pedagogia da corporalidade, ou a finalidade existencial e política de propagação do amor em pleno conhecimento e total percepção, foi apresentado muito tempo atrás pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos seus educandos de Filipos. Diz ele que o vosso amor aumente mais a mais em pleno conhecimento e toda percepção. Bíblia Sagrada, versículo 9. Eis a finalidade da pedagogia da corporalidade, é experienciar, porque essa é a rebitura percepto, motora circunstância, conhecer, porque é a comunicação com o mundo e sua representação, é amar, porque é a experiência de integrar o vivido e o conhecido como integrado a si mesmo. O amor é transbordamento da alegria de existir por agir de modo integrado no mundo. A pedagogia da corporalidade, portanto, é uma teoria pedagógica que reconcilia mão, cabeça, coração, circunstância, por isso mesmo confronta-se com um sistema educacional, sociocultural e político-econômico hegemônico, orientado na perspectiva fragmentada da produção e consumo. A pedagogia da corporalidade objetiva ensinar mais que uma conduta individual de movimentação, mas o próprio modo de organizar a vida pelo princípio do ser brincante, que nada mais é aumentar o amor pela experimentação, percepção e pelo conhecimento implicado do mundo e de si mesmo. Figuradores. Finalidades da aula laboratório da pedagogia da corporalidade, espiral na base, experienciar, ver, saber, conhecer, comunicar no meio, amar, integrar, transbordar como fim.